Olá, hoje nós vamos falar sobre endometriose, com uma perspectiva e com a grande pergunta que toda mulher faz: endometriose tem cura? Olá, Boa como vai? tarde, Tudo bem? Boa tarde. tudo ótimo, doutor. Então, aqui estamos nós, vamos falar hoje sobre endometriose. Eu sei que você gosta disso, que é o título do seu Instagram, que eu achei muito interessante, né? Endometriose se cura, claro, né? Eu vi uma hashtag legal, endometriose sem frescura. Agradeço aí pelo convite, antes de tudo. Obrigada pelo convite. Na verdade, o título veio do desconforto mediante a ouvir tanto a não cura, a negação de você poder, ao menos, ter a esperança de que existe cura. E aí, na verdade, não é nem que eu goste, mas é porque é um título que eu acho que incomoda tanto positivamente quanto negativamente. Algumas pessoas não vão gostar do título, do perfil, outras Uhum. pessoas vão olhar e vão achar curioso, e aí por isso vai entrar e vai questionar e vai olhar, né, para ver do que se trata. Então, de toda forma, incomoda É, incomoda como a doença, que também incomoda que é muito, né? muito. Me conta a sua história com a endometriose, como é que é? Um pouco longa, mas eu vou tentar. Não, mas você não vai contar, né? A gente tem um tempo aí, vamos tentar fazer uns 40 minutos, 35, 50 minutos. Vou dar, Você consegue contar em uns 5 minutos sua história com a endometriose? vou dar uma resumidona. Bem, em suma, desde a menarca, desde que eu menstruei, desde a primeira vez que eu comecei a ter um fluxo bem incômodo, um fluxo com bastante cólica, sendo que em todas as idas, virgem, né? Então, fazia-se a ultrassonografia pélvica e, não tem nada. O que tem aqui é um cistozinho. Então, se tem um cistozinho, começa a tomar anticoncepcional, desde muito novinha, né? Acho que eu tinha 12, 13 anos e eu já comecei com anticoncepcional com 12, 13 anos. E as cólicas sempre muito contínua, toda a menstruação. Eu tinha a dita cuja, a cólica, e aí o tempo foi passando e essa cólica foi piorando, porque começou a ser uma cólica não só incômoda no período menstrual, mas comecei a ter sensação de vômito, sensação de desmaio, parava no pronto-socorro, com mão roxa, com lábios roxos, e eu já era conhecida no hospital, né? Eu chegava, o pessoal já falava, ia lá, a menina passa mal todo mês. Eu já Uhum. ia ser rotulada. E isso perdurou durante a minha adolescência inteira, né? E foi só piorando. Então, eu continuei nessa busca e eu sempre tive negativa. Uma mulher, geralmente, ela tem aí na vida dela, sei lá, 3, 4 ginecologistas no máximo. Eu perdi as contas de tantos que eu tentei e de tantas negativas que eu tive. Uma me marcou muito, uma de tantas me marcou muito, porque a médica disse: não tem problema não, quando casar passa isso aí. Aquilo me deixou muito com vergonha, porque eu comecei a tratar isso com uma vergonha, porque eu tinha vergonha de ter cólica, porque se ninguém tinha a cólica como eu tinha, então a fresca era eu, como você disse, né? Endometriose sem frescura, enfim. E aí eu comecei a me titular como diferente, como fresca, enfim. A parte da adolescência passou desse jeito até o momento que eu comecei a ter sangramento anal. Procurei um proctologista. Aí eu já tinha 20, 21 anos por aí. Ele fez o exame, olha, hemorroida, não tem nada. Enfim, a parte de proctologia. E aí eu fui, não era nada de hemorroida como eu achava. Enfim, eu passei uma vida inteira procurando uma resposta. Eu passei uma vida inteira buscando uma solução para uma dor que era latente em mim, mas eu olhava para todos os lados e não tinha essa dor em outras mulheres. E aí me causava mais dor ainda. Ok. E aí o que que aconteceu? Vamos para os finalmente. O que aconteceu foi que com 25 anos,
Enfim, eu tive um diagnóstico. Eu cheguei numa médica e perguntei, falei para ela, né, o que estava acontecendo, mais uma tentativa. E ela olhou para mim e falou: olha, tá muito claro que você tem endometriose e tal. Fui fazer o exame, o laudo veio 3 páginas, com endometriose intestinal, com aderência para todos os lados, com pelve congelada, enfim. No final das contas, assim, avançando muito, né? Eu fiz uma cirurgia, logo após a cirurgia, a médica simplesmente disse que eu teria que ser bloqueada novamente, porque senão eu ia ter endometriose até as orelhas. E aí eu me neguei a usar o anticoncepcional novamente, porque eu tinha muitos efeitos colaterais. Então, eu vou falando já alguma coisa, adiantando, que é sobre essa sintomatologia. A sintomatologia da endometriose é a dor. Por quê? Existem duas vertentes. A vertente clássica, e por isso que chama endometriose, se diz que é a implantação de tecido do endométrio fora do útero. Então, a própria definição da doença. E existe uma teoria que é a teoria da menstruação retrógrada, ou seja, em vez da menstruação sair pelo colo do útero, vagina e sair para fora, uma parte disso retrocede, vai pelas trompas, cai essas gotinhas de sangue com um pedacinho do endométrio dentro da cavidade abdominal, e esses pedacinhos de endométrio se implantam na superfície do ovário, na superfície do intestino, no meso intestinal, né? Na camada que cobre o intestino grosso, o intestino delgado, e esses implantes, esses pedacinhos de endométrio podem também se implantar em vários lugares. No fígado, no estômago, às vezes até no diafragma existem implantações. Existe uma outra teoria também, que é a propagação hematogênica desses pedacinhos, dessas glândulas endometriais, mas existe uma outra, que é a da nova medicina germânica, tá? Então, veja, com essa implantação também hematogênica, eu tenho, por exemplo, um paciente que tem uma endometriose no nervo ciático. Então, ele foi do lado do nervo ciático e começou a comer pedaço do nervo ciático. Com essa inflamação, quer dizer que ela tem uma dor que corre para a perna, e se for tirar ali, for fazer uma cirurgia, queimar esse foco de endometriose, ela pode ficar paralítica e perder a movimentação da perna. Então, vamos convidar a Lidiane de novo, até ela saiu, está entrando. Muito bem, eu quero que você escute isso. Eu estou falando sobre as teorias da endometriose, a teoria de como esses pedacinhos de endométrio vão parar em outros lugares é muito confusa. Porque, veja, tem pedaço de endométrio dentro do ovário, tem a endometriose dentro do próprio útero, que é a adenomiose. Como é que ela vai entrando dentro do músculo? É meio complicado. Tem esse caso que eu falei de uma endometriose do nervo ciático. E tem endometriose em tecido até no cérebro, né? Então, tem em vários lugares. Então, existe uma propagação, vamos chamar hematogênica, mas essa teoria da propagação não cobre todos os casos. Agora, existe a visão da nova medicina germânica, que é uma visão muito particular da endometriose e que vale a pena a gente entrar. Mas entrando nisso, é o seguinte, a primeira afirmação que eu quero fazer é que toda doença tem uma função. Sim. Ou seja, nenhuma doença acontece por acaso. Primeira afirmação. Segunda afirmação, lei da atração. Eu trabalho muito com isso. Se nada acontece por acaso, por quê e para quê uma pessoa faz, uma mulher faz a endometriose? Ou seja, é uma doença essencialmente feminina, né? Então ela produz a doença, ela não pega a doença, como todo mundo gosta de explicar, né? Tem vírus, não sei o que, bactéria. Não, a endometriose é feita. Então, assim, é uma doença que uma mulher atrai com uma finalidade, que nós podemos ver quais são essas possíveis, com uma mensagem. Sim, total. A endometriose tem uma mensagem para cada mulher que faz a endometriose. Exatamente. E aí é o trabalho de cada mulher
através de todas as terapias de autoconhecimento, ela chegar nesse conhecimento, qual é o significado da endometriose para aquela mulher. Não genérico, não dá para generalizar. Eu posso ter algumas pistas, eu posso ter algumas falas, mas dizer exatamente como é, só quando a gente faz as terapias de autoconhecimento, que são muitas, para aquela mulher. Para cada uma funciona de uma forma, né? Só que existe uma raiz muito presente, e é principalmente quando você, de alguma forma, desequilibra esse masculino e feminino, né? Quando existe uma não aceitação de um feminino que fala muito sobre receber, sobre acolher e principalmente se autoacolher. Quando a gente fala que isso demora muito a percepção, demora muito, a gente pode Demora. levar inteira para perceber isso, mas em todos os atendimentos que eu faço, a maior raiz de todas, porque é a base, a raiz base, né? Aquela bem profunda, é quando a mulher, de alguma forma, não reconhece quem se é, não aceita quem se é e valida sempre a expectativa do outro, do externo, do masculino. Né? E nessa, mais ou menos, hein? Eu acho que muitas vezes ela valida a expectativa da mãe. E aí, o que, que acontece com a maioria das mães? A maioria das mães tem uma visão negativa do pai, passa essa visão negativa do masculino para as filhas. É uma visão desvalorizante, desrespeitosa, coloca o homem. Então, seu pai é isso, seu pai é um alcoólatra, seu pai não serve para nada, seu pai não serve nem para trocar a lâmpada, seu pai não é presente. Tipo assim, olha, eu sou, viu? Fica comigo porque eu amo você e eu sou muito melhor que ele. Então, essa desvalorização do masculino provoca, muitas vezes, uma reação na emoção, no centro emocional dessa mulher, que se desconecta, que fica em crise com isso e acaba desenvolvendo raiva. Raiva do masculino e às vezes raiva da mãe. Aí eu acredito também que pode ser uma veia, pode ser uma forma de se externar, né? Que é, de repente, a forma sistêmica. Enfim, exemplo. Eu percebi há um tempo atrás que a minha família materna, as duas pessoas mais presentes como mulher no meu sistema, são pessoas que, na maioria das vezes, validam o externo, validam a expectativa alheia. E eu sou uma pessoa com uma personalidade de posicionamento. Eu não vou validar para agradar. Eu vou validar se aquilo Faz sentido. for condizente com o que eu acredito. Só que a vida toda, como as duas mulheres mais presentes têm essa personalidade, eu achava que, então, o certo é isso. Eu não posso me colocar dessa forma, porque senão eu não vou ser aceita, não vou ser amada. E aí eu repetia o padrão, que é um padrão familiar. Só que esse padrão repetido me feria, me inflamava. Então, isso ficou muito claro para mim. Demorei muitos anos para ter essa percepção, muito autoconhecimento, por isso que eu digo que a ponta base é o autoconhecimento. Não tem como ter processo de cura sem se conhecer. Não tem processo de cura sem se amar, porque o amor parece coisa. Mas para você se amar, tem que se conhecer. E para você se conhecer, existe uma premissa básica. Você não coloca água num copo que está cheio. Sim. Então, para entrar uma nova experiência, para entrar uma nova visão da vida, para entrar um significado da endometriose, para entrar uma nova possibilidade de um novo olhar, é preciso esvaziar. E esse esvaziar eu chamo de humildade. Uma disposição de escutar, uma disposição para ver coisas novas. Porque se a pessoa já está com aquele conceito tudo fechadinho, não entra nada. Com certeza. Mas, na verdade, quem quer ser fofinho, quem quer ser legal, quem quer ser bonzinho, a boazinha, ela quer que todo mundo ache ela fofa. E aí, por isso, ela vai fazer tudo que tem na expectativa externa.
E essa é uma fala muito social, essa é uma fala muito comum. A mulher, ela tem que ser uma mulher maravilha, ela tem que ser perfeita, ela tem que dar conta dos filhos, do marido, do trabalho, de tudo. E, literalmente, esse estereótipo de Mulher Maravilha que vem se criando faz com que exista um peso ainda maior. E aí a gente só quer ser perfeita, maravilhosa, impecável, engomada, linda. E com isso existe uma não vulnerabilidade, uma não aceitação de quem se é. Que é um distanciamento do feminino. De alguma Exatamente. maneira também. Que a mulher, ela entra nesse mundo de competição, ela entra nesse mundo de produtividade, ela entra nesse mundo onde você vale o que você produz, que é um mundo masculino, e isso entra em conflito com a alma dela, porque a alma dela tem um convite para ela ser ela mesma. O projeto de existência humana para ela ser mulher, né? Aí você escuta frequentemente de muitas mulheres: ah, na próxima encarnação eu quero nascer homem. Por quê? Já tem um conflito, quer dizer, se eu fosse homem seria muito melhor. Eu repeti isso a vida inteira. A vida inteira eu falava: meu Deus, como é mais fácil ser homem. E detalhe, aí que tá um ponto que eu acho que é muito importante. Eu até postei isso hoje. Eu olhava para mim e eu nunca tive questões com a estética, com o corpo. Nunca tive essa questão. Então eu olhava e falava: tá tudo bem. Não tem questão. Então, assim, eu tenho autoestima elevada. Só que a autoestima, muitas pessoas acham que é só como você se enxerga no espelho. Só que a minha autoestima era tão abalada que eu simplesmente, vou falar uma coisa aqui bem aberta mesmo, se tivesse que ficar um dia inteiro com absorvente íntimo introduzido no meu canal vaginal, eu ficava, sabe para quê? Para poder bater meta junto com os homens que eu trabalhava. Porque eu não poderia perder tempo. Ser menos. Pra mim, entende? Então, na verdade, eu era uma mulher vestida de mulher, mas eu era o próprio homem em terra. Entende? Aí entra um aspecto muito importante dessa questão. Veja, voltando àquilo que eu falei, a maioria das nossas famílias de origem são matriarcais. As nossas avós mandavam. As nossas bisavós mandavam e as nossas mães mandam. A maioria. Então, assim, esse conceito de que nós vivemos numa sociedade patriarcal, para mim não pega. Porque, na verdade, numa casa não acontece nada, uma porta, um travesseiro, uma fronha, uma coisinha, uma janela que fique pintada, um tipo de cortina, se a mulher não aceita. Né? Hoje. Então, assim... Hã? Hoje, né? Não... Sim, mas antigamente também. Eu lembro minha avó, nossa, minha avó controlava tudo. Tá falando do antigamente há 50 anos atrás. Aí a gente pode ter um olhar de milênios atrás. A gente tá falando de uma história. Então, aí sim. Mas vamos pegar essa história recente de 50 anos para trás. Esse matriarcalismo que entrava em conflito, desvalorizava o homem, ele assim, desrespeitava o masculino, ele passou a ser na cabeça e no sentimento da mulher natural. Então, se é dessa desvalorização, você pegando o seu exemplo, tá? Eu vou ser melhor que esses caras, eu vou mostrar para eles que eu sou melhor que eles, porque eles não valem nada. Tinha duas coisas. Tinha dois movimentos internos. Tô falando de mim e de muito ouvir também, tá? Mas principalmente da minha experiência, que foi de uma vida inteira. Você começou dizendo que nós criamos a doença. E eu vou voltar nesse ponto que você falou, porque eu acho muito inteligente. Porque muita gente não tem essa percepção. Primeiro, e se nós criamos, a gente pode descriar. Exatamente. Primeiro, eu criei a doença porque, muito nova, eu fui abusada sexualmente. Então, nesse abuso que eu tive, lógico, como que você vai falar de um abuso, né? E como que você vai falar da tua parte ginecológica, de um movimento desse? Não tem como. O segundo momento foi quando eu, na vida, me coloquei numa empresa onde só existiam homens. 90% eram homens. Então, quando eu entrei, eu tinha 18 anos. Eu sou técnica em eletrotécnica também, no segundo grau. Então, eu trabalhava basicamente com homens. O primeiro comentário que eu ouvi quando eu entrei,
a chefe, né, que a chefe era mulher, mas o restante era homem. Ela simplesmente falou, olha só, ajudem ela e expliquem a ela como eu trabalho. E o primeiro comentário que eu ouvi, sabe, no cochicho, ela que se vire. Mulher, o que mulher tá fazendo aqui? Foi o primeiro comentário que eu ouvi quando eu coloquei o pé na empresa. A partir desse momento, eu travei uma batalha. Eu travei uma batalha para sobreviver lá. Vamos lá na questão assim, tudo bem. Então você escolheu uma profissão masculina, técnico de eletrônica é masculino, não é, né? E tem um motivo para tudo isso, para provar alguma coisa, né? Para validar, então, validar o posicionamento, validar que eu sou tão boa quanto. Então, assim, tipo assim, ok, vocês me abusaram, mas eu vou mostrar para vocês que eu sou melhor. Vamos chegar já na questão importante, né? Como que tudo isso depois, qual foi o ponto principal para você, depois eu posso falar com dezenas de casos que eu tenho visto, para você começar a reverter isso e começar a descriar aquilo que você criou totalmente inconscientemente. Agora você vai gostar. Vamos lá. O ponto principal foi quando um dia eu não tinha nenhuma noção de que uma coisa estava interligada com a outra. Eu não tinha noção de que como eu me sentia impactava no meu corpo físico. Eu achava que corpo físico é corpo físico, eu tô doente. E o que isso tem a ver com o meu sentimento, com a minha mente? Eu não tinha noção. E aí, um belo dia, eu ouvindo aquela coisa do acaso, que não existe acaso, eu sentada ouvindo uma pessoa falando que na experiência clínica dela, ela nunca tinha visto uma mulher com problemas ginecológicos que não tivesse questões com a mãe. Quando ela falou isso, eu lembro que eu estava mexendo em alguma coisa e hã? Como assim? E quando ela disse isso, aquilo me despertou uma luz, né? E eu tinha muitas questões com a minha mãe que eu não queria assumir que tinha. Por que eu não queria assumir que tinha? Porque assumir que eu tinha questões com a minha mãe significaria que a gente teria atritos de alguma forma. E eu só via amor no nosso relacionamento. Qual era a minha questão com a minha mãe? Que hoje tem muita clareza na minha mente. A minha mãe saía para trabalhar, minha mãe e meu pai, eles trabalhavam fora, né? Como qualquer casal brasileiro, né? Com meus pais, com milhares de pais. Sim. E ela me deixava com alguém que ela pagasse. E uma dessas pessoas que ela me deixou foi com uma tia minha, aonde eu fui abusada por uma pessoa da família. E isso, para mim, me causou muita dor, obviamente. Eu sofria muito com isso e, de uma maneira inconsciente, eu julgava a minha mãe como se tivesse me abandonado para passar por aquilo. Então, essa era uma grande dor que eu tinha. Eu não assumia, eu tratava o assunto abandono e abuso como se fosse algo totalmente nada a ver, isso aí não me impacta, porque eu sempre quis ser muito forte, eu queria ser muito dona de mim. E aí o meu lado masculino novamente sobrepondo o feminino. O Yang. Eu não queria olhar para essa questão. Foi aí nesse momento que eu comecei a olhar para isso mais profundamente. Eu fiz um curso bem profundo sobre ginecologia emocional. Depois desse curso, eu conheci alguns pontos que eu não enxergava. Depois disso, me formei como terapeuta em ginecologia natural. Enfim, aí começou o processo. A intenção era olhar para o meu processo e me curar, visto que eu tinha sido colocado na parede, onde falaram, olha, agora você vai ter que tirar o teu útero. E hoje, depois de 6 anos disso tudo, eu tô aqui com meu útero menstruando normalmente, sem endometriose e sem hormônios. Falei rápido, ó. Legal. Então, vamos lá. Endometriose é uma doença autoimune. Ou seja, é como o câncer. Por isso que existe o controle do CA-125. Por quê? Ele é um marcador, ele não faz diagnóstico. Marcadores não faz diagnóstico. Marcador, ele faz prognóstico. Ele pode desaparecer com tratamento. Como sendo uma doença autoimune, pela visão da medicina chinesa, isso está dentro do fígado. O fígado é o centro do sistema imunológico pela visão da medicina chinesa. Fígado tem 3 vertentes: alimentação, emoções e ritmo de vida. Tá? Esses 3 elementos, essas 3 variáveis, determinam a energia do fígado.
principalmente as emoções. E entre elas, a raiva, a mágoa, o rancor, a irritabilidade, tudo isso que tem a ver com aquilo que é guardado, a frustração. Esse fígado, cheio de emoções, cheio de todo esse componente, ele desarranja o sistema imunológico para se voltar contra si próprio, que pode evoluir para um câncer. A gênese é muito parecida porque é sistema imunológico também. Criou a doença, pode descriar. Como? Exatamente tendo a humildade, a coragem e a ousadia de ter um olhar aberto para as questões emocionais. Que é isso que você fez. Essa raça que você tinha aí de entrar no mundo Yang, você usou muito bem Sim. como para determinação para entrar nesse mundo do autoconhecimento. Autoconhecimento é ferramenta, não é objetivo, né? Exato. É eterno, E aí, né? é eterno. E aí eu uso tanto para autoconhecimento como para cura, uma frase que é assim: cura não é um lugar que se atinge. Não é o topo de uma montanha que você chega, cheguei, estou curado. Não. É uma forma de caminhar. E para você funciona muito bem, para todas as mulheres de endometriose. É uma forma constante de olhar para as emoções, de se permitir sentir. Então vão vir as emoções, né? Você deve ter passado por constelações? Só 3. Só 3. Só Então, 3. tá ótimo, eu já passei por mais de 15. Então, assim, você vai olhar, ver o que está além, ver as conexões sistêmicas, ver conexões com campos morfogenéticos, né? Campos mórficos, aliás, do passado, mulheres que foram abusadas, os milhões de mulheres que foram abusadas. Então, tudo isso está ali, está no nosso DNA. É um olhar aberto. Outra coisa, mudanças alimentares. Tem que mexer na alimentação. Não adianta querer falar que é só emoção. Não, tem que mexer na alimentação. 360 graus, é mudança de tudo. Não adianta você falar de alimentação. Eu costumo brincar que se você pode estar comendo um alface e se você tá sem olhar para o seu sentimento e com ódio do coleguinha, meu amor, o alface vai te fazer mal. Uhum. Então, assim, aquele pensamento. Você entra em casa e fala, agora eu vou tirar o meu sentimento. Tá, tirei o sentimento. Agora eu vou deixar aqui só o corpo. Não tem como separar. Tá tudo junto e misturado. E se tá tudo junto e misturado, tem que se olhar para todos esses fatores de forma conjunta. Não adianta querer só olhar para a alimentação e não olhar para o sentimento, para as emoções, né? Tá, e aí eu colocaria o terceira variável, que é o ritmo de vida. Então, como você falou, você trabalha no meio masculino, você trabalha na bolsa de valores, não tem como, né? Você trabalha em base de ansiedade, trabalha 12, 13 horas por dia. Então, trabalhando alimentação, trabalhando emoções e trabalhando ritmo de vida, você vai entrar num ritmo saudável de vida. Lógico que tem outros procedimentos, né? Então, assim, no meu caso, como eu tenho especialidade como acupuntura, então, a acupuntura ajuda, a homeopatia ajuda, fitoterapia ajuda e medicina natural ajuda. Tem aplicações de várias coisas, né? A gente fala assim, diminuir o ritmo, mas tem uma coisa que faz muito sentido para o entendimento desse integrar e dessa essência que a gente precisa externar, que é totalmente o feminino, que é o que está dentro, é as suas emoções mais viscerais. Uhum. Quando a gente trabalha com algo que não faz sentido pra gente, com algo que a gente está fazendo de forma protocolar, para poder validar a expectativa do outro, não, sabe o que é? É porque medicina ou advocacia dá muito dinheiro. Aí o cara quer ser um artista, o cara quer ser um pintor, a pessoa quer ser uma fotógrafa, né? E simplesmente ela vai validar a expectativa do outro. E ela vai fazer o que ela não gosta. Mas ela tá ali fazendo por quê? Porque vai ganhar mais dinheiro. E aí ela não tá externalizando a sua essência. Você pode ter certeza que isso pode estar causando doença. Vai virar doença. Vai virar doença. Então, o fato é que o que não é olhado, que é o que reverbera no nosso coração. Qual é a nossa verdade? O que não está sendo olhado, o que está sendo abafado, vai inflamar, vai doer, vai gritar. Porque a endometriose, ela grita. E ela grita para ter uma pausa. Então, você falou uma coisa muito importante. Lembra que eu falei que a cura
é uma maneira de caminhar, não é um lugar que você atinge. Quer dizer, é um jeito de você lidar com a vida, um jeito que você acorda de manhã. E aí, posso complicar? Claro, deve. Estou aqui para Vamos isso. lá. Primeira coisa, um olhar para esses abusos, todos. O abuso emocional, os abusos silenciosos, os abusos de pancada, pessoas que foram educadas com muita, né? Os abusos de abandonos, os abusos de crianças que foram deixadas com parentes, os abusos sexuais. É um conjunto de abusos. Tem que olhar por isso, porque o abuso diminui a pessoa diante dela mesma. Então, o olhar dela ela se diminui diante dela mesma. Isso lá dentro causa um conflito. Complicando mais um pouquinho, olhar para a sexualidade. Total. Muitas dessas mulheres que têm endometriose têm dor na relação. Para quê? Não por quê. Para quê? Né? Para não poder desfrutar do prazer de viver. Para não poder desfrutar da intimidade. Aí Para não tá. poder se permitir Acham. uma vida saudável, sexualmente falando. Sim, mas muitas pessoas acham que o prazer é só o sexo. Que Não. ele tá ali só pro prazerzinho gostoso do sexo. Não, não é introdução, penetração. Não, eu tô falando de uma coisa muito maior. Agora, a endometriose, ela causa, e eu vejo isso nos exames ginecológicos, que assim, a região do ponto G fica muito dolorida. E é uma região no exame ginecológico para não se ter dor. E a maioria das mulheres tem dor ali. Ou seja, há um conflito, há uma energia parada, há algo que não está resolvido. Mas quando a gente fala o prazer sexual é excelente, é um ponto muito bacana. Mas aí que tá, não é só esse prazer. Exemplo, eu pergunto às mulheres, o que você gosta de fazer? Hã? Gostar de fazer? O que você gosta? Você gosta de mexer com planta? Você gosta Isso, eu ia falar. Você gosta de tomar banho de sol? Você gosta de ir pra praia? Você gosta de dançar? Fazer nada. Eu gosto. Eu não sei do que eu gosto. Por quê? Porque existe uma necessidade tão grande de entregar para o outro, Porque eu não sei quem eu sou. Exato. E o tempo todo a preocupação não é olhar para mim, que é o atender a expectativa dos outros. Existe uma preocupação. O projeto de filha. Atender. O projeto de mulher, o projeto de mãe, essa perfeccionismo. Exatamente. Isso gera um conjunto de cobrança, de autocobrança, porque as mulheres de endometriose, elas se cobram demais. Muito. Então, e não se permite. Quem se cobra demais não se permite. Voltando. A cura é uma maneira de caminhar. Então, uma maneira de ser mais condescendente consigo. Sim. Pegar leve. Ou você tá no fluxo, ou você tá na trava. Não tem meio caminho. Então, se você tá na cobrança, não porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, eu quero ser igual a fulana de tal, e aí não olha para si, não valoriza a si própria, e fica só no outro, e não se conhece, como você disse, existe aí, é como se eu estivesse falando pro meu corpo, eu te odeio, eu não aceito o que você é. E eu não me valorizo. Não me valorizo, é lógico. Eu não me aceito como mulher. Eu gostaria de ser homem. Se eu fosse homem, seria muito melhor. Exatamente. Então, assim, como você disse, para cada mulher vai ter um padrão. Para cada mulher vai ter um ponto, aquele ponto G. Um ponto G. Mas a base é não se olhar. A base é não se aceitar. A base é olhar para si e falar assim, não é tão bom, não. Eu vou fazer o que o outro quer, porque o que o outro quer é o melhor. Porque eu sou pequena, eu não tô valendo nada, e isso que eu tenho não é nada. Nada que eu faço fica bom. Isso, quantas mulheres que eu vejo que falam, eu não faço isso porque falam que não é bacana. Oi, como assim? Falam que não é bacana? E você, onde fica nisso? Eu? Nem sei. Então, assim, é uma dor muito profunda, uma necessidade muito grande de se conhecer, se aceitar, se amar e deixar essa essência que é divina externar, né? Porque... E você sabe que, na minha experiência, a maioria dessa chave que é virada para ser o que o outro quer que seja, ela foi ligada durante
o período intrauterino, Sim. quando a mulher estava dentro do útero da mãe, que é o que eu chamo do contrato com a mãe. E um dos cursos, uma imersão que eu faço, que é de um dia inteiro, inclusive, ela está disponível online ainda, mas chama-se Ressignifica. Por Bacana. quê? Eu levo a mulher a sentir, e alguns homens também, a sentir tudo o que eles sentiram dentro do útero, qual foi esse compromisso de ser o que a mãe expectativa quer, né? E depois a ressignificar esse contrato de uma forma libertante. Você está falando isso? Sabe qual foi o primeiro movimento que eu fiz quando me formei como terapeuta de ginecologia natural? Entender essa memória uterina, entender o que isso significa nas minhas células, nas nossas células, fez com que eu sentasse com a minha mãe e perguntasse: mãe, como você estava na hora de me parir? E ela foi me contando. Sabe como ela se sentia na hora de me parir? Porque naquela época, há 38 anos atrás, não tinha celular, não tinha telefone para dizer, olha, tá bem, tá mal, tá isso, tá aquilo. O pai não podia ficar nos corredores. Era literalmente, o papai deixava a mamãezinha lá no hospital e, olha, fica aí, quando nascer me chama. E a minha mãe ficou 3 dias para me parir. 3 dias para me parir. E ela diz que todos os médicos davam dedada e ela desesperada, quando ela viu a barriga secando, o líquido tinha ido embora e ela começou a chorar e dizer: eu perdi meu filho, eu não sabia se era filho ou filha, né? Porque também não tinha isso nessa época. E perdi meu filho, colocaram lá para ela escutar. Ela ouviu os batimentos muito devagarinho e ela pediu, pelo amor de Deus, para fazerem a cirurgia nela, porque era só normal naquela época, né? Eles tentavam o normal a todo custo, só que eu era uma bebê muito grande para uma mulher muito pequena, não tinha passagem. E o maior sentimento da minha mãe era de quê? De abandono, porque ela se sentia abandonada no hospital sem ninguém para poder contar. Qual foi o maior sentimento que me perdurou durante quase uma vida inteira? O abandono. Abandono. Então, só nisso já dá assim. Já dá Então, muito. mas isso daí é uma extensão do que aconteceu na gravidez, da relacionamento de vocês, que é uma extensão da intenção, a emoção dela 5 minutos antes de engravidar de você, de acontecer a concepção. O que aconteceu naquele momento, como é que ela estava, aquilo passa tudo. Então, assim, tem uma que falou, eu não sei como começar. Gabi, vou dar uma dica. Entra no meu Instagram, tem lá, clica no Linktree, tem lá o Ressignifica. Faz essa imersão, você vai ver que você vai ter uma nova visão e para começar a trabalhar o amor próprio, começar a trabalhar autoimagem, trabalhar a emoção com a vida e trabalhar o papel de filha verdadeira, né? Porque a filha que vira mãe da mãe saiu do papel de filha, aí já complica tudo. Mas eu era mãe da minha mãe, sem dúvida. Sem dúvida. Você e 99%, né? Assim, a minha própria mãe falava, desculpa, eu tive que levantar para pegar a cachorra. A minha própria mãe falava, você parece mais a minha mãe do que eu sua mãe. E eu achava graça disso. Hoje eu faço questão de deixar bem claro que ela é minha mãe e me posicionar dessa forma, porque eu sei que ela é maior do que eu, que dentro do sistema familiar eu preciso me colocar como filha dela, como filha do meu pai, enfim, isso aí é muito forte, né? E você vê como é poderoso essa questão, a gente falou da constelação, né? O ano passado eu acabei vivendo 7 meses na Nova Zelândia. O ano retrasado, eu atendi no começo, em fevereiro, uma paciente que tinha endometriose grau 3, indicação de cirurgia. Eu falei, olha, tá bom. Você quer operar? Não, eu não quero operar. Então vamos fazer uma abordagem, fazer uma constelação. E a gente entrou e fizemos a constelação dela. E tinha a família dela, tinha uma história que tinha vindo... O avô tinha vindo fugido da Alemanha, fugiu para outro país, depois veio depois da guerra para o Brasil e tal. Tinha um monte de coisa. Vamos arrumando, conexão, tal. Bom, ok. 4 meses depois me liga o namorado dele. Leilton, a menstruação dela está atrasada. Falei, como assim? Não, ela pode estar grávida? Falei, Pode, positivo. né? Não só pode, como engravidou.
E agora, semana passada, eu subi uma outra também, que quando eu estava na Nova Zelândia, eu atendi pela internet e fizemos um atendimento online. Eu dei para ela uma rotina de tomar água quente, de fazer umas compressas, uma mentalização, fizemos uma constelação. Cara, então assim, a cirurgia não fez a cirurgia, ela sumiu, falei que pensei que ela tinha feito cirurgia, ela voltou. Grávida, começamos o pré-natal. Então, assim, eu quero falar, é possível? Sim, é possível. Mas é um conjunto de fatores, Tá. não é mágica, e não Não, se faz algo pensando num resultado. Ah, vou fazer isso para me curar, vou fazer isso para engravidar. Não. Você esse é o vai fazer um tratamento para melhorar sua qualidade de vida, para você validar a sua passagem na Terra como mulher, como exato. filha, como profissional, como esposa e, eventualmente, como mãe, se o destino, se o universo Esse- levar para isso. Eu percebo que existe uma ansiedade muito grande quando se fala na questão da maternidade com mulheres que têm o diagnóstico de endometriose. E isso é muito, muito, muito triste de ver. Porque é um Quando se estigma, né? fala, é igual assim, tem É igual endometriose, pegar um resultado e falar, tá com Covid positivo. Vou não, morrer. mentira. Não existe isso. Toda mulher, tendo ou não endometriose, ela vai ser mãe se for do destino dela. Porque, na verdade, nunca é daqui para aqui, é de lá para cá. E aí pode falar assim, ah, não, é cunho religioso. Não, não, é real. Não existe isso. Tanto que tem pessoas que vão fazer, vão gastar 100 mil reais em fertilização. E não vão conseguir engravidar. E do Eu nada. tive uma que engravidou da 12ª. Pois é, entende? 10, 12 Olha, fertilizações in vitro. vou falar uma coisa aqui porque eu posso falar porque eu não sou médica. Mas eu vou falar. Ter endometriose é igual a ser a galinha dos ovos de ouro. E eu acho muito triste quando se vende a ideia para conseguir tal coisa. E aí a mulher deixa de tratar de si própria, de ter o seu autocuidado, de olhar para si, e ela só vê a maternidade. Não, Só é de a, na a maternidade. cura é uma forma de caminhar, é uma forma de viver, é algo que você toma, é a forma que você senta na cama, como você acorda, se você sorri, entende? É a forma como você olha para um sol, é a forma que você faz tudo. Então, e isso é um trabalho sutil, suave, prolongado, multifatorial, Exatamente. multiprofissional, E aí, né? assim, você dizer que isso é isso e aquilo é aquilo, é você encaixar uma coisa que não existe. Não existe esse molde todo que se faz. Exemplo, olha, toma aqui uma receita com todos os fitoterápicos que você vai ter que tomar e vai ser feliz. Não é isso. Se alguém te vender essa ideia, você está acreditando em Papai Noel. Porque Então, mas a medicina oficial hoje, ela é muito curativa, ela é muito assim, você compra a saúde na farmácia. E farmácia, você não compra saúde. Saúde é um conjunto de atitude, de comportamento, de escolhas, de sims, de nãos, e aí você vai ter saúde, ou não. é muito importante a gente entender que, de novo, eu toco de novo nesse ponto, porque para mim isso foi muito difícil. Então, eu acredito que seja muito difícil entrar na cabeça de cada mulher que tem um diagnóstico. E lembrando que diagnóstico não é sentença, pelo amor de Deus. Você tem o diagnóstico, eu recebo mensagem de mulheres falando: eu quero me matar. Eu quero me matar porque eu tenho. Porque você entra em blogs e sites. É literalmente isso que você sente. Gente, acabou pra mim, perdi, não tem mais o que fazer. E não é verdade. Não é. Vamos repetir o que eu falamos no começo da live. Se a doença a gente cria a doença de um modo inconsciente, a gente descria. Como? Entendendo o motivo pelo qual aquela doença apareceu. O motivo Exato. pelo qual eu fiz aquela doença para mim. É um processo de cura. Exatamente. Porque quando a gente tem essa consciência, a gente tem a consciência de que é nossa responsabilidade. Aí você E tá tudo no lado emocional. fala: Diana, é muito pesado isso. E eu tenho responsabilidade por uma doença? Sim. Se você, de alguma maneira, abriu guarda, não se olhou, não olhou para o seu íntimo, não validou
o que é a sua essência e quer só ser o bonzinho, a bonitinha, a boazinha e querer fazer o que os outros querem, a doença vai ser instalada. E agora você vai ter que fazer a volta ao contrário, que é voltar para a sua essência. Não tem como, não tem outro caminho. Tá, muito bom. Muito bom. Ó, tem uma última pergunta aqui para responder. Nós já estamos encerrando no nosso horário, já está completando 1 hora. Qual a visão da medicina germânica? Pela medicina germânica, a endometriose não tem a ver com o útero. Ele é um programa de ovário. E o ovário, ele tem a responsabilidade da procriação, né? Então, a endometriose, por ser um programa biológico de ovário, tem 2 abordagens, né? Uma delas é eu engravido por vocês. É um desejo de engravidar pelo sistema. É aquela mulher que se coloca à disposição. Às vezes, abortos de uma avó, aborto de uma mãe, aborto de uma bisavó, ou tantas outras coisas, morte de crianças. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela falou, eu falei assim, que ordem de nascimento você é? Ela falou, eu sou caçula. Sei, mas caçula de quantos? Ah, caçula de 3. Tá, mas não teve nenhuma... Ah, não, teve. Minha mãe teve tive uma irmã que nasceu, viveu 6 meses e morreu. Então você não é a terceira? Não. Mas eu tenho que contar ela? Então, assim, às vezes, crianças que foram excluídas, que não são contadas, podem influenciar uma mulher a desenvolver endometriose. Eu fico muito mais nessa visão aí da doença autoimune, a perda do amor próprio, a perda a desvalorização pessoal, desvalorização do feminino com desvalorização do masculino também. É um conflito muito grande de muitas emoções. Teu masculino tá aqui, teu feminino tá aqui, tem alguma coisa errada, né? Se tudo na natureza tem o fluxo de dar e receber, e eu só tô entrega, 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 tem alguma coisa errada, né? Se até mesmo no inspirar e expirar tem o fluxo de dar e receber, o coração pulsa dando e recebendo. Se tudo é fluxo, se eu só travo no ou receber ou só travo no dar, tem algum desequilíbrio aí, é preciso ser olhado urgente, porque existe uma falência quando o que é para receber não está recebendo. A pessoa que só quer dar, ela é uma árvore que não gera frutos, né? Mas que legal, viu? Olha, muito obrigado pela sua participação, por compartilhar sua experiência pessoal, sua vida, o seu caminho de cura. Parabéns. Obrigada. É disso que as mulheres precisam saber, que existe essa possibilidade, sim, que a cura... Tem cura, né? A endometriose tem cura, e aí eu complemento, e a cura é uma forma de caminhar. Exatamente. De viver, né? Dia a dia. Às vezes eu falo assim, ó, quando eu tô indo, aí eu dou uma curvinha, eu falo assim, volta. Porque se você voltar na mesma coisa, a doença volta. A doença tá lá para te salvar, a doença tá lá para trazer você de volta para você. Exatamente. Eu tenho que estar um olho no padre e outro na missa para poder não dar mole. Como é que é? Um na sardinha, um no gato, né? Para mim, isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. Uhul! Parabéns! Muito bom. Obrigado, Lidiane. Obrigada. Fica bem e a gente vai se falando, viu? Beijo. Parabéns. Tchau, querida.